Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá no livro fazer a correção das atividades que foi como tarefa de casa. Começando pela página 76. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente acompanhar junto. Ô tia, a Maria Luísa não vai participar porque ela precisou ir no médico. Tá bom. Deixa eu anotar aqui uma observação. Podemos começar? Vamos lá. Então, na questão 11, fala assim, ó. Sabendo que o segmento... Deixa eu colocar a imagem aqui para a gente acompanhar a leitura e a imagem. Sabendo que o segmento AH é perpendicular ao lado BC. Então, de A até H é perpendicular a BC. Do triângulo ABC, representado a seguir. E que AS, daqui até aqui, AS é a bissetriz do triângulo relativo ao ângulo BAC. Então, ó, esse segmento AS é a bissetriz desse ângulo A. Tá partindo ele exatamente ao meio. Tudo bem? Ele quer saber a medida de ACB, ou seja, do ângulo C, desse ângulo aqui. Ele quer saber. Ele me deu como dados, tá vendo? O ângulo B, ele falou que é 68 graus. Então, eu tenho 68 aqui, no ângulo B, certo? Na imagem de vocês não tem, mas vocês podem acrescentar porque ele está me dando no enunciado. E ele fala que, ó, HAS, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, que forma outro triângulo, HAS, ele fala que é 13 graus. Então, eu tenho que esse pedacinho aqui é igual a esse, porque AS é a bissetriz. Eu tenho que esse pedacinho aqui é igual a 13. E eu também tenho que o ângulo B é 68. Eu tenho que descobrir x. Só que para eu descobrir x, eu tenho que saber quanto que é o ângulo A também. Então, eu vou precisar descobrir o ângulo A para depois descobrir o x com as informações que eu tenho. Certo? Tranquilo? Podemos continuar? Até aí todo mundo está entendendo o que está acontecendo aí? Sim. Então, vamos partir aqui, ó, da altura que foi traçado do ângulo A até o seu lado oposto. Essa altura é perpendicular a BC. Então, quer dizer que se daqui até aqui é 90, esse pedacinho aqui também é 90, certo? Tá aí tudo bem? Então, se esse pedacinho aqui eu tenho 68 mais 90, eu consigo descobrir esse pedacinho aqui, não consigo? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para ajudar. Ó, esse pedacinho aqui também é 90. Então, eu vou pegar 90 mais 68 e descobrir esse aqui. Quanto dá 90 mais 68? 158. Certo. 158 são esses dois ângulos aqui. Eu tenho que fazer agora 180 menos 158 para descobrir esse outro pedacinho aqui. Quanto que vai dar? 22. 22. Então, prestem atenção. 22 é esse pedacinho aqui. Só que ele me falou que esse outro pedaço aqui, até o traço da bissetriz, é 13. Então, se eu pegar 22 mais 13, eu vou descobrir a bissetriz, certo?
Sim ou não? Sim. Quanto vai dar a minha bissetriz? 22 mais 13 dá quanto? 35. 35. Se 35 é a bissetriz, se eu somar mais 35 ou multiplicar por 2, eu encontro o ângulo A. O ângulo A, então, é quanto? 70. 70. Então, agora eu tenho o ângulo B, que é 68, que ele me deu. O ângulo A, que é 70, que eu acabei de descobrir. Eu consigo achar X com essas informações? Consigo? Então, agora, ó, é só eu pegar o quê? Somar 68 mais 70 e depois pegar 180 e subtrair com esse resultado. Quanto vai dar 68 mais 70? 68 mais 70? Isso, 138. 138. Então, agora, para eu achar o x, é só eu pegar 180 menos 138, que vai dar 42, certo? Encontramos x. Ficou alguma dúvida nessa? Ficou alguma dúvida na questão 11, página 76? Não? Ok. Tira, deixa eu Oi? copiar. Oi? Eu tô copiando, que eu tinha feito errado. Tá bem. Eu espero um pouquinho. Pessoal, respondendo aí alguns colegas do chat. Estamos realizando a correção da atividade que foi para casa. No iníciozinho da semana, eu passei uma atividade para casa, que foram essas, a partir da página 76, eu escolhi algumas atividades para a gente fazer uma revisão do capítulo, certo? Então, estamos fazendo a correção. Respondendo a outra pergunta. Vamos relembrar por que a gente achou que é 70 o valor desse ângulo A, que algumas pessoas ainda estão com dúvida. Vamos lá? Então, olha só, lá no enunciado, ele me falou que de A até H é a altura referente ao lado BC. Então, se ele me deu a altura, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, porque ele é perpendicular. Tanto aqui quanto aqui, eu tenho 90 graus, certo? Essa medida de 68, ele já tinha me dado. Então, se eu somar 68 mais 90, eu vou encontrar 158, ok? Essa adição que eu fiz, essa soma que eu encontrei, eu consigo descobrir esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho, é só eu pegar 180 menos 158, eu vou descobrir esse pedacinho. Vai dar 22. Porém, 22 é só daqui até aqui. Esse outro pedaço aqui, lá no enunciado, ó, nos dados HAS é igual a 13. Ele me diz que esse pedacinho vale 13. Então, para eu descobrir a bissetriz, eu vou fazer 22 mais 13, que eu vou achar 35. Só que 35 que eu acabei de achar é só desse pedaço até esse pedaço, que é a bissetriz do ângulo A. Eu quero o ângulo A todo. Para eu encontrar o ângulo A todo, é só multiplicar 35 por 2.
Porque daqui até aqui é 35 e daqui até aqui também é 35. Como eu sei disso? Porque lá no enunciado ele falou que de A até S eu tenho traçado a bissetriz. Ou seja, está partindo o meu ângulo A ao meio. Somando 35 mais 35, eu encontro 70. Certo? E 70 é referente ao ângulo A. Achando o ângulo A, eu vou somar 70 mais o ângulo B para eu encontrar o ângulo X. Tirei a dúvida? Responde aí. As pessoas que me falaram. Ok. Vamos agora, então, para a página 77. Na 77, eu passei duas questões. Eu passei a 12 e passei a 13. Ok? Então, vamos começar aí pela 12. Que é um verdadeiro ou falso. Tá assim, ó. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. Letra A. O incentro é interno ao triângulo? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, gente. Vamos participar da aula. O incentro é interno ao triângulo? Verdadeiro ou falso? Ninguém vai responder? Então tá bom, é verdadeiro. O baricentro é interno ao triângulo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O baricentro é o ponto determinado pelas três bissetrizes do triângulo. Baricentro está ligado a bissetrizes do triângulo? Verdadeiro ou falso? Falso? Falso. Por que que é falso? Porque quando eu falo de baricentro, eu estou falando das medianas e não das bissetrizes, ok? D. O incentro é o ponto determinado pelas três alturas do triângulo. Incentro está ligado à altura? Tá. Tá? Não. A altura está ligada ao ortocentro. O incentro está ligado ao quê? Bissetriz. Bissetriz. Ok? Podemos passar? Pode. Ainda na página 77, tem uma questão falando assim, ó. Uma cartolina foi recortada no formato do triângulo representado a seguir, em que estão destacados pontos R, S, T, U e V. Esse recorte ficaria em equilíbrio se fosse apoiado preferencialmente no ponto. Para ele ficar, para o triângulo ficar em equilíbrio, eu tenho que achar o centro da massa dele. Sempre, qualquer triângulo. E para encontrar o centro da massa dele, eu tenho que achar o baricentro. Se eu for analisar aqui, ó, eu só tenho, cadê minha setinha? Só tenho de D até A, que é mediana, que está ligada ao baricentro, e eu só tenho de F até B, ó, BF ou F até B, que também é mediana. Todos os outros, ou é bissetriz, porque está cortando, traçando o ângulo ao meio, ou é altura, certo? Então, se eu só tenho de D até A e de F até B, o único ponto que está ligado ao encontro dessas duas medianas é o ponto T. Então, se T é o baricentro, ele é o único ponto que permite que eu consiga deixar em equilíbrio esse triângulo. Então, a resposta certa é a letra C, ponto T. Ok? Dúvida nessa? Mais alguma pergunta? Não, ponto S não pode ser.
tá? Porque olha aqui, ó, o ponto S, só de eu olhar esse primeira segmento traçado aqui, eu tenho uma bissetriz. Eu não tenho uma mediana. Então, não tem como o encontro do ponto S estar ligado a um baricentro. Tudo bem? Vamos agora para a página 78. Alguém está anotando alguma coisa? Pode passar. Beleza. Página 78, eu passei a 17. Foi isso mesmo, 17. Fala assim, ó. Na figura ao lado, o triângulo ABC é isósceles. Se ele é isósceles, ele já está me dizendo, está falando que a base dele é BC, então ele está me dizendo que esses dois segmentos têm mesma medida, de A até B e de A até C, e ele está me dizendo que o ângulo B e o ângulo C, que são os ângulos da base, também são iguais, certo? E I é o incentro. Ponto I é o incentro. Ele quer saber o valor de X. Essa daí tá tranquila, presta atenção. Ele me deu o ângulo A, que é 26, tudo bem? Se ele me deu o ângulo A, que é 26, se eu pegar 180 menos 26, eu vou encontrar a soma desses outros dois, ó, do ângulo B e do ângulo C, certo? Mudei a imagem aí para vocês conseguirem visualizar. Ó, se I é o incentro, ele traçou a bissetriz, tá vendo? Ele falou que I é um incentro, então traçou a bissetriz aqui. Ok? Porque o incentro está ligado ao encontro, ponto de encontro das bissetrizes. Então, se eu pegar 180 menos o 26, eu vou achar quanto? Opa, apertei sem querer aqui. 154. Beleza. Se eu pegar esse valor aqui e dividir por 2, eu vou achar esse ângulo e esse ângulo, certo? Por quê? Ele falou lá no enunciado que é um triângulo isósceles e que BC é a base. Então, o ângulo B e o ângulo C são iguais. Se eu pegar 180 menos o 26, o resultado dividir por 2, eu vou achar o ângulo B e o ângulo C. Ok? Estão compreendendo? Estão acompanhando? Beleza. Sim. Quanto que vai dar 154 dividido por 2? 77. 77, muito bem. 77, então, é o ângulo B e o ângulo C. Só que ele quer saber o ângulo X, ó, o X. O X está dentro de um outro triângulo que foi formado aqui. Nesse outro triângulo, eu tenho metade do ângulo B, metade do ângulo C, mais o X. Só que metade do ângulo B mais metade do ângulo C também vai dar 77, tá vendo? Porque essa metade mais essa metade vai formar um outro ângulo igual ao B e ao C? Tudo bem? Então, se eu pegar 180 menos 77, eu vou encontrar o ângulo X, que dá 103. Tudo bem? Pessoal, vocês querem que eu vá fazer no quadro? Ou vocês estão acompanhando, eu mostrando com a setinha e falando? Assim dá para acompanhar, tia. Tá dando? Beleza. Eu prefiro assim ainda, tia. Oi, Davi? Eu prefiro assim. Então tá bom. Alguém tá anotando alguma observação nessa daí? Eu tô anotando, tia. Tá, me avisa assim que vocês terminarem aí, pra gente corrigir a outra.
Já terminei, tia. Beleza. Página 79 agora. O último exercício que eu vou cobrar desse capítulo, depois que a gente corrigir ele, tá encerrado esse capítulo, a gente vai para o próximo, tá bom? Questão 20. No triângulo ABC, nesse triângulo maior aqui, o ABC, de A até H, eu tenho a altura relativa ao lado BC, ok? De A até S é a bissetriz do ângulo A, ó, do ângulo A. Então, aqui eu tenho uma bissetriz, traçou o ângulo A ao meio. Aqui eu tenho uma altura que formou perpendicular ao lado BC, ângulos de 90 graus. Ele quer saber o ângulo X, qual é o valor do ângulo X. Beleza? Primeiro, se a gente for analisar aqui, que de A até H eu tenho ângulos de 90 graus, porque formou perpendicular à altura aqui, formou perpendicular a BC. Deixa eu pegar um pincelzinho, pelo menos para eu dar um risquinho para vocês saberem o que eu tô falando aqui. Então, ó, traçaram-se ângulos de 90 graus aqui. Partindo dessa informação, eu vou conseguir descobrir esse pedacinho aqui, por causa desse triângulo aqui, certo? Eu tenho um triângulo ABH, ó. Eu tenho um triângulo ABH. Então, eu consigo descobrir, sendo que eu tenho 90, esse ângulo aqui, 60, o ângulo B, eu consigo descobrir esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui vai dar quanto, ó? 90 mais 60 dá 50. 50. 180 menos 150 vai dar esse pedacinho aqui, que vai dar quanto? 30. 30. Beleza, vai dar 30. Até aí, tudo bem? Se eu vim agora, ó, vou olhar um outro triângulo. Tem vários triângulos aí. Se a gente analisar essa imagem, dentro desse grandão, se eu for olhar dentro dele, tem outros triângulos que foram formados. A gente vai analisar agora, ó, o triângulo AHC. AHC. Se aqui também forma um ângulo de 90 graus, eu tenho que 50, que é o ângulo C, mais 90, eu vou achar esse ângulo todinho aqui, ó. Esse todinho aqui, ó. Quando eu fizer a subtração de 180 menos a soma desses. Ok? Então, ó, 50 mais 90, mais esse ângulo todinho aqui, vai dar a soma de 180, que é esse triângulo todinho aqui. Os ângulos internos desse. Tudo bem? 50 mais 90 dá quanto? 50 mais 90 dá quanto? 40. Ok? Se eu pegar 180, que é a soma dos ângulos internos de todo o triângulo, menos 140, eu acho esse ângulo aqui. Vai dar quanto esse ângulo aqui? 40. Pelo amor de Deus, gente. Que essa pandemia acabe logo, para a gente voltar para a sala, que eu sinto falta da participação de vocês pra caramba. Beleza, vamos lá. A partir dessas informações, nós vamos conseguir descobrir o ângulo X que ele quer. Para isso, nós vamos montar equações referente ao problema, certo? Referente às imagens. Eu não vou fazer aqui na tela o cálculo, porque eu não vou conseguir fazer com essa canetinha, tá? Então, eu vou para o quadro, pelo menos para resolver o cálculo dessa daí, tá bom? Tá dando para vocês verem o quadro daí? Tá tranquilo? Deixa eu mexer nele aqui. Tá dando para ver? Sim. Eu só não vou desenhar o triângulo. Quando eu quiser falar da imagem, eu vou vir aqui para a tela. Quando eu for calcular, eu vou vir aqui para o quadro.
Certo? Tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos embora. Olha só, de A até S, eu tenho uma bissetriz traçada, certo? O que quer dizer que se eu pegar daqui até aqui, ó, eu tenho 30 mais X, certo? 30 mais X é a bissetriz, certo? Eu vou chamar, tá vendo que tem um Y aqui? É porque eu vou chamar de Y o outro lado, tá? A outra bissetriz. Então, se 30 mais X é igual a bissetriz, então eu vou chamar o outro lado de Y, pode ser? Opa! É igual a Y. Entenderam por que eu fiz essa equação? Sim ou não? Sinalize aí. Sim. Beleza. Agora eu vou guardar essa equação um pouquinho aqui, vou deixar ela bonitinha ali. A gente vai analisar agora a outra situação, ó. Eu tenho que Y, a bissetriz, mais esse pedacinho de X aqui, ó, dá quanto? Que a gente acabou de achar. Ó, Y que eu chamei a bissetriz, mais esse pedacinho que é X, dá quanto? Não dá 40? 40. Tá show? Então nós vamos formar uma outra equação, ó. X mais Y é igual a 40. Tudo bem até aí? Aqui a gente tem um sisteminha. Sistema de equação do primeiro grau. Certo? A gente vai conseguir encontrar os valores que estão faltando aí através da resolução desse sistema. Certo? O Y, ele tá isolado aqui, tá vendo? Ele tá sozinho no segundo membro. Quer dizer que Y é a mesma coisa que 30 mais X. Tudo bem? Se Y é igual a 30 mais X, se eu pegar o Y e substituir pelo valor dele, eu encontro o X, não encontro? Podemos fazer a substituição? Ó, Y está isolado. Eu sei que Y é a mesma coisa que eu pegar o ângulo 30 mais X. Na segunda equação, eu tenho que X mais Y é igual a 40. Então, no lugar de Y, eu vou colocar quem? 30 mais X. Vou substituir, tudo bem? Estão me acompanhando? Sim. Tá, então vamos lá. X mais, quem é Y? 30 mais X, que é igual a quanto? Ó, eu estou substituindo nessa equação aqui. Então, ó, repeti o X, no lugar de Y eu coloquei 30 mais X, igual a 40. Tudo bem até aí? Terminando agora, vou resolver essa equação agora, hein? Resolver. Eu tenho X mais X, dá quanto X? 2x. 2x. Mais 30. Já vou levar o 30 para lá, pode ser? Vamos já separar, que tem variável de termo independente? Aqui tem o 40, e esse 30 ele vai trocar de membro, ele vai sair do primeiro membro e vem para o segundo. Então, se aqui ele está positivo, ele vem negativo. Então, vai ficar 2x é igual. Quanto que é 40 menos 30? 10. 10. 2 vezes x, está multiplicando. Então, ele vai trocar de membro como operação inversa. Então, vai ficar x é igual a 10. Se aqui multiplica, aqui vem dividindo. Quanto vale o meu x? 5 graus. Ele me perguntou o valor de x, 5 graus. Então, resposta certa, letra A.
Alguma pergunta? Conseguimos compreender? Sinalizem aí, amores da minha vida. Obrigada, quem está sinalizando. É muito importante eu saber quem está entendendo, quem não está, o que falta eu falar. Obrigada, obrigada. Quem participou tanto no chat quanto no microfone ou sinalizou de alguma forma. Galera, enquanto vocês estão anotando aí, fazendo as anotações, eu vou fazer uma chamada rápida, porque está quase acabando a aula. Enquanto vocês anotam, eu faço a chamada, ok? Vamos lá. Alexander tá aí? Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Paula. Presente. Arthur Marim. Presente. Arthur dos Anjos. Arthur dos Anjos. Ah, tá. Breno. Breno. O Breno não tá aí não, gente? Tá. Davi Bobbio. Davi Leite. Presente. Scandian. Diego. Presente. Ellen. Presente. Gabriela. Eu. Iago. Iago. Ian. Ian. Isabela. Presente. Isadora. Isadora Durão. Isadora Prado. Presente. Júlia. Presente. Júlia Dávila. Presente. Lara. Lara. Leandro. Leandro. Liam. Presente. Linda. Luiz. Presente. Maria Luísa. Maria Luísa foi ao médico. Matheus Bastos. Paula. Presente. Murilo. Presente. Nanda. Presente. Rafaela. Presente. Raul. Raul. Tiago. Presente. Pessoal, tem algumas pessoas que estão colocando que entendeu o que eu fiz aqui agora, conseguiu acompanhar, porém, se fosse fazer sozinho, não conseguiria. O que eu quero saber, qual é a parte que vocês não conseguiram entender bem? Porque se vocês não conseguiriam fazer sozinhos, é porque algum pedacinho ficou mal entendido. Então, vê qual é essa parte que está mal entendido. Me fala, vocês têm meu número, tá? Manda para mim, que na próxima aula a gente volta nesse pedacinho que vocês não estão compreendendo, tá? Porque agora acabou o tempo da aula, mas eu quero que vocês consigam fazer sozinhos. Se vocês não conseguirem fazer sozinhos, é porque vocês não entenderam por completo, tá bom? Então, veem qual é a parte que vocês não conseguiriam fazer sozinhos, porque vocês não entenderam de onde surgiu ou o porquê, para a gente retomar, tá bom? Não fiquem com a dúvida.
Pergunta. Se tem vergonha de perguntar aqui, manda um WhatsApp, manda um chat, faz alguma coisa, mas sinalize, não fiquem com a dúvida. Se vocês continuarem com ela, lá na frente vai fazer falta. Tá bom? Beijo, obrigada. Até semana que vem. Segunda é feriado, então até terça. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Beijinho. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau.